Muito bom dia, família. Estamos a começar com o nosso podcast na ANSTV e hoje teremos um convidado super especial. Ele que é o Maulana Mansur, que vai nos trazer aqui sobre o nosso tema e vai ser um tema sobretudo especial porque estamos a aproximar-nos no mês do Ramadã e nada mais. Ele é uma pessoa super indicada que vai nos trazer aqui vários conhecimentos sobre este mesmo tema e nós vamos aprender com ele, sobretudo de forma de bate-papo. Desde já, aproveito para saudá-lo. Muito bom dia. Assalamu alaikum, Maulana Mansur. Bom dia, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. É um prazer fazer parte do podcast daqui e dar-nos a oportunidade neste programa, nesta rúbrica, de fazermos expandir aquilo que nos cabe como conhecimento com relação ao tema e partilhar para os demais onde as nossas vozes não chegam. Vocês ficam encarregados de fazer chegar onde não é possível a gente chegar. E pronto, estamos aqui. Que vai às perguntas, aquilo que eu puder responder é de conseguir. É de responder, se não conseguir, também direi que não está na minha alçada. Certo. Mas eu também não quero acreditar porque o Maulana é a pessoa super. Quando eu digo que é uma pessoa super indicada é porque de certeza nós acertamos na pessoa. Vamos começar aqui com o nosso tema, que vai ser o Ramadã. E desde já, Maulana, o que é Ramadã? Ramadã é uma palavra árabe, não é? Uma palavra árabe vem de uma palavra Ramda. Ramda significa uma coisa esquenteada. Ramda. Então, e foi nomenclatizado este nome, Ramadã. É um dos meses do calendário islâmico, dos 12 meses. Então está lá um mês chamado Ramadã. E este Ramadã é um nome que muitos, a sociedade conhece, a sociedade fala dela, do mês, mesmo os não muçulmanos sabem qual é o dever que o Ramadã traz. Basta dizer para todo no mês de Ramadã, mesmo o ateu sabe que é um mês diferente de outros meses. Então é um grande mês para os muçulmanos, não é mês sagrado, é importante frisar isso. Alguns nossos irmãos muçulmanos têm confundido o mês sagrado e até incluem o Ramadã pela relevância e a importância do mês. Mas este é um mês abençoado. Um mês abençoado porque os 4 meses sagrados, o Ramadã não faz parte dela. Então, o Ramadã é um mês abençoado. O Ramadã calha mesmo ser o mês em que foi revelado o sagrado Quran Majid. E isto vem já no Corão, onde vem dizer Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda. O mês de Ramadã é aquele mês em que foi revelado o Alcorão, que este Corão é um ditame, é um guia para a humanidade com os esclarecimentos claros. Então, está aí o mês do Ramadã. Certo. Está aí o mês do Ramadã. E desde já, quem deve celebrar, ou seja, quem deve cumprir com o Ramadã? Só são especificamente os muçulmanos ou alguma outra seita religiosa também pode se juntar nesse mês para celebrar? Ou seja, para cumprir aquilo que é, talvez por acreditar que também possa fazer parte, ou seja, pode se misturar a fé deles juntamente com os muçulmanos, que é para aproveitar esse tempo, porque é um tempo sagrado, como o Maulana... É importante, antes de eu chegar à resposta disso, já que estamos aqui no podcast, vamos ser mais abertos. Isso. Quando um país tem um governo, o povo submete-se ao governo, independentemente da ideologia política. Exatamente. Quer ou não quer, você tem que se submeter ao governo. Significa é o tempo daquele governo ali. Então, eu queria dizer, este tempo é tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, sendo tempo Muhammadia até o dia do Qiyama, certeza absoluta, mesmo quem não é muçulmano,
sente isso. Por quê? Porque ele tem um irmão muçulmano que sempre ele convivia com ele. Às vezes passava lá o fim de semana, almoçavam juntos, mas esta data é alterada, porque o meu amigo está a cumprir o mês do Ramadã. Ele está condicionado a cumprir. Certo. Logo, também reflete o Ramadã por ele. Exatamente. O Ramadã, não sei se estava a fazer perceber. Percebe. Reflete. Agora, quem está obrigado a estar a ser assíduo no Ramadã, certeza absoluta, é aquele que diz La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aquele que é muçulmano, ele mesmo tem uma obrigação em cumprir o Ramadã. O que é cumprir o Ramadã? Tem um decreto, tem uma lei lá dentro que quando chega o mês de Ramadã, todo aquele que professa a religião islâmica, submisso ao Islã, ele deve jejuar. Também este é um dito alcorânico, onde diz Faman shahida minkum shahr. Faman shahida significa quem testemunhar, visualizar a lua, minkum dentre vós, falyasum. A palavra falyasum é uma palavra imperativa, fil amr, que jejue. Então, não tens como de não jejuar. Mas isto quando você é muçulmano, mas quem não é muçulmano também o jejum chega até lá, porque aquele que brincavam, conviviam, o clima muda. Até as zonas onde o Islã fala mais alto, estamos a falar do norte de Moçambique e outros países como Malawi, Zimbábue, Tanzânia, também Quênia. Quem não é muçulmano, quando chega o mês de Ramadã, não almoça fora. Não almoça fora em respeito dos muçulmanos. Porque a África, quando recebeu o islamismo, é importante a gente falar disso, quando recebeu o islamismo, não trouxe as raivas que os ocidentes drenavam sobre o Império Árabe. Não trouxe. Embora há uma tendência forçosa aí que as inimizades dos romanos, bizantínicos, os filisteus, sobre os árabes, que também quem aceita aquela religião daquela zona, também que transmita esta dor, esta raiva, as cruzadas, que transmita até o mundo atual. Só que o mundo atual é civilizado, em particular o africano e da paz, ele não compadece com isso. Apesar de ver em muitos sítios católicos a conviver com os muçulmanos, muçulmanos a conviver com os católicos, todos estão na boa e se respeitam um o outro, até as zonas onde o muçulmano entra na igreja, assiste às missas, assiste o casamento, também ali o católico, quando é funeral islâmico, vai para lá. Se é para tirar sapato, tira muito bem. O nosso governo também faz o mesmo. Significa, nós estamos na paz. O problema dos filisteus aí, bizantínicos lá, é com eles lá. Então, você que não é muçulmano também, quando chega Ramadã, não bebe fora, alegando que está a derramar um nervosismo para o muçulmano. Não, porque o muçulmano está na paz contigo. Certo. Bem, o que é que o muçulmano deve fazer, sobretudo neste mês específico do Ramadã? O que o muçulmano deve fazer? Que o muçulmano deve adotar, sobretudo neste mês. Deve fazer ou como deve se comportar? Como deve se comportar, exato. Comportamento não é só no Ramadã. O Corão diz que tem que se comportar como muçulmano. Um muçulmano é da paz. Quando ele diz Assalamu alaikum, sabe o que significa Assalamu alaikum? Assalamu alaikum significa que a paz seja contigo, a tranquilidade seja contigo, proteção consigo, saúde consigo, convívio genuíno e alegria consigo. Se eu desejo isso a ti, não posso amanhã tornar seu inimigo. Aliás, não deve. Então, o muçulmano é aquele que se comporta de acordo com a tradição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Em particular, tirar rancor, dizer stop rancor, porque você não pode estar aqui a distribuir zakat, a ficar sem comer, sem beber, sem estar com sua esposa durante o dia,
mas você está a carregar um fardo de rancor exposto num cristal. Que aquele me odiou, me insultou, eu não vou lhe perdoar. É melhor tomar café. Se acha isso, é melhor tomar o café. Porque a pergunta é que temos visto o seguinte: existem certos muçulmanos que, especificamente neste mês, eles tendem a adotar um comportamento mais assim, sereno. É hipocrisia isso é hipocrisia. Mas... O muçulmano, eu só queria explicar essa parte. Sim. O muçulmano não tem que ser aquele dinâmico. Exatamente. O muçulmano não deve ser dinâmico. Quando termina o Ramadã na mesquita é um grande santo. Isso. Quando chega fora da mesquita é um grande satanás de 7 estrelas. Não é isso. Não é isso. O Islã não diz isso. O Islã traz o Ramadã, traz o jejum como um combustão, recarga de energias positivas, recarga de amor, recarga de perdão, recarga de tolerância, recarga de perceber que eu tenho que atender quem mais necessita. É um exame de te dizer quanto vale a fome, uma prova que a fome se vale, o peso da fome é esta. Eu não tenho que ver alguém às vezes está com fome e eu não suprir as suas necessidades. Então, aquela carga que você traz no Ramadã, aliás, que você vai carregar, vai fazer no Ramadã, vai buscar no Ramadã, então tem que gerir 11 meses fora do Ramadã. Ser o mesmo Yusuf solidário, o mesmo muçulmano afável, o mesmo muçulmano comunicador, o mesmo não pode, a mesma muçulmana que usava roupa decente continuar a usar. Não é depois de 30 dias, agora já vai pôr mechas no quarto, cabelo no quarto, vestidinhos no quarto. Quando termina o Ramadã já tirou. Não é isso. O comportamento que o muçulmano deve ter, só tem que ser um comportamento acrescido. Exatamente. Acrescido e ligado 89% Allah subhanahu wa ta'ala. Significa sua casa, serviço, mesquita. Sua casa, serviço, mesquita. Isso sim. É o comportamento que o muçulmano deve ter no Ramadã. É o comportamento que o muçulmano deve ter no Ramadã. E desde já, falando do Ramadã, temos que associar aqui o jejum. Sim. Como jejuar, Maulana Mansur? Para jejuar, uma linguagem literal, é abstinência de qualquer coisa. Certo. Por exemplo, a Virgem Maria, quando teve o bebê, no Surah Maryam, diz: Inni nadartu lirrahmani sawman, falam ukallima al-yawma insiya. Que eu fiz o devoto de um jejum, depois de ter o bebê, de não falar com ninguém durante um dia. Este chamou-se jejum. Hazrat David, já teve seu jejum. Musa, salam, já jejuou 40 dias, 40 noites. Agora, como que os muçulmanos jejuam? Os muçulmanos jejuam no tempo, não bebendo, não comendo, não relacionando com sua esposa durante o dia. E o dia começa após da aurora e termina ao pôr do sol. Estas 3 coisas não devem ser feitas. Caso forem feitas voluntariamente, então quebra o teu jejum. Ou seja, são coisas proibidas especificamente no tempo de jejum. Sim. Isso que é o jejum. Certo. Não beber, não comer, não estar com sua esposa na cama durante o dia. O Corão diz: Kulu wa sharabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Coma e bebam até que a linha branca torna distinta da linha preta na hora da aurora. Significa, depois do pôr do sol, você pode comer até esta hora. Thumma atimmu siyam ila al-layl. Depois termina o seu jejum com a noite. A noite começa logo após do pôr do sol. Esse é jejum. E quais são atividades, ou seja, quais são
justificativas assim aceitáveis em que pode-se dizer que este muçulmano não deve jejuar? Questões específicas. Questões específicas tem vários. Uma das questões é a doença. Uma doença endêmica que o médico pode trazer o seu diagnóstico, que você não deve jejuar. Então, o Islã dá direito à vida. Dá direito à vida, então ele não deve jejuar. Mulher grávida, quando começar a a perceber-se que se eu jejuar, posso criar problemas de meu feto, também não deve. Idade muito avançada, debilitada, também não deve. E se estiver numa viagem, agora atenção aí, a viagem nós temos que voltar a momentos circunstanciais do tempo. Quando é que chegou esse versículo? Quando os meios de viagem não eram sofisticados. As pessoas viajavam de camelo. Sim. E as povoações não estavam estendidas como agora. Estamos a falar naqueles tempos que a França só tinha 10 mil habitantes. Não era... Hoje, quantos mil habitantes tem lá? Milhões. Então, estou a dar exemplo da França como um dos impérios da civilização naquela altura. Só tinha 10 mil. Se isto era possível, Meca tinha quanto? Não tinha quase nada. Significa, você viajava sozinho. Aliás, eu não quero voltar, não quero nessas terras, vamos voltar para nosso... Eu sou muito patriota, gosto de falar do meu país. Vamos lá falar nos anos 65. Quem estava em Yamatanda? Quem estava em Gorongosa? Como é que estava a via? Essa viagem era mais cara que esta viagem atual. Estamos a falar dos anos 76. Se você saísse de Nampula a Lixinga, o carro levava 3 dias. Hoje você sai de Lixinga a Nampula, Matabichas em Lixinga, almoça em Nampula. Esta viagem não está a dizer, não é esta que estou a dizer. Sais agora, 7 horas do tempo, já estás em Meca, de avião. Da África para Meca. Então, não é esta viagem. E, aliás, onde tu andas quando estás no carro, estás em Yambane, está lá, barraca, tem refresco, tem tudo que você quer. É só andar com pocket money. Então, se estás num carro confortável, por que você tem que quebrar jejum que está a viajar? Essa viagem dita é aquela viagem de muito sacrifício. Andavam de camelo, a pé. Nas terras desérticas. Então não havia certeza para onde ia. Então havia cuidado de não jejuar mesmo. Mas não é o caso de agora. Eu agora quero sair para Chimoio, só tenho mais ou menos 60 minutos. Já estou em Chimoio. Mais 5 horas estás em Tete. E temos distritos a todo lado. Casas, mesquitas, tudo. Não há motivo. Mas se assim fizer alegando que quero gozar da oferta de Allah, você que sabe, mas analisa primeiro. Pensa comigo. E neste caso, este muçulmano deixa o seu jejum pendente. Como é que ele pode fazer em fases posteriores? Depois de terminar o Ramadã, sim, então ele tem que dar continuidade dos dias que ele não jejuou. Dos dias que ele não jejuou. Falamos também mulheres, por exemplo, acabou de ter bebê. Ela está numa posição, o Islã é civilização, é higiene, está de nifas, não é? Sangue após parto. Então, ela também não deve jejuar e tem que esperar terminar e depois vai compensar os dias que perdeu. E dias que a mulher entra também em situação menstrual, o mínimo são 3 dias, o máximo são 7 dias, Imam Shafi vai até estende mais, então espera a fase menstrual passar, depois continua o seu jejum. E Maulana, é possível quebrar o jejum de forma inconsciente? Talvez porque, ou seja, o muçulmano de repente esquece que está de jejum
Ele esqueceu, está a conversar, de repente bebeu água. Exatamente, um dos exemplos. Depois dele beber água, se ele recorda que está de jejum, ele não quebra jejum. O jejum continua. Continua. Não quebra jejum, Mas já matou a sede. defendendo-se do decreto do Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, do hadith, onde ele diz: Allah subhanahu wa ta'ala perdoa ao ser humano todo aquele que faz uma coisa sem conhecimento básico ou por esquecimento. Ou seja, certo? E o que anula o jejum? O que quebra jejum é beber, comer, beber água, tento aí, já que aqui é para conversar, certo. Beber água, não é? Beber água, tomar uma coca, não estou falando de beber aquele beber ali, que Moçambique conhece, hein? Beber água, comer alguma coisa e relacionar-se com sua esposa durante o dia, mês de Ramadã, sabendo que está de jejum. Isto quebra. E qual é a melhor forma de fazer o doar, sobretudo no mês do Ramadã? Pedir o Jannah. Há muita gente nas igrejas, nas mesquitas, quando fazem um doar, e até encontra irmãos que dizem: faz doar para mim. Mas se você perguntar que doar você deseja, é para que eu tenha uma longa vida, tenha boa vida. Não. Pensa o Jannat, porque a vida extraterrena é melhor e eterna. E a vida de cá, você pode ter uma longa vida, mas você gostaria de viver com 115 anos? 150 anos? Para ser carregado aqui com os netos, vale a pena viver assim? Não, acho que não. Pensando bem, eu acho que o ser humano, quanto mais tempo ficasse, ou seja, cá na Terra, eu acho que para ele era melhor, não sei, né? Não, tudo tem fase. O ser humano gosta de viver. Gosta de viver, mas há projetos que nos levam. Tudo a excesso, tudo a exagero também leva a um problema. Você, quando vive demais, com 115 anos, 150 anos, a ser carregado na esteira, aquela esteira da nossa terra ali, para te porem no sol, depois te tirarem dali. Será que você quer viver assim? Nós temos os nossos antepassados que chegavam até os 500, por exemplo, 400. Aquele foi o tempo. Por isso, naquela altura, para você comer a galinha, o mínimo eram 6 meses. Mínimo. Sim. Saía do ovo, não é? E tinha o pinto. Hoje, quantos dias leva para comer um frango? Deu uma semana. Uma semana. Então, o homem também foi feito assim. Naquele tempo havia, não é só 500 anos, o Nabi Musa, Nabi Nuh, alayhi salatu wassalam, viveu 950 anos a dar dawat, a viver. Mas este tempo, por isso eu falei, este é o Império Muhammadia. É o tempo do profeta Muhammad. O Ummat de Muhammad, o povo de Muhammad, está calculado 60 a 70 anos de vida. Se aparecer mais que isso, é o excesso. Já se admira. Mas o tempo do Musa, mesmo a altura, já havia pessoas com 4 metros de altura. Não é? 4 metros de altura, 6 metros de altura. Hoje, 1 metro, 2 metros, já vais na televisão para ver que esse tem 2 metros. Então, a altura baixou, a idade baixou e tudo é artificial. Uma criança agora, com 5 anos, já pode apresentar um programa televisivo. Na altura, com 14 anos, ainda não saía dentro de casa, não é? Certo. É mais ou menos isso aí. Então, estou a dizer que o doar que tem que fazer, estamos a sair do contexto, mas eu só queria frisar isso. Certo. O doar que se pode fazer muito é prosperidade no futuro. E, acima de tudo, ter a paz no seu coração. Porque você não pode difundir a paz quando você não está em paz. Você está com problemas. E um dos combustíveis que puxa o rancor, a infelicidade, é você não estar em paz. Se você não está em paz, quer obrigar o outro, o seu vizinho, que também não esteja em paz, porque quer queimar a casa dele, quer deixar ele não viver, quer deixar ele a chorar porque você está a chorar. Não. Então o muçulmano tem que ficar em paz,
para sua mulher estar em paz, seu filho estar em paz, seu vizinho em paz, seu bairro em paz, sua província em paz, seu país em paz. Certo. Este é que é o pedido que tem que fazer no mês do Ramadã. Agora, você não há de ficar em paz, dizer todo de jejum, está na estrada a queimar pneus, a arrombar lojas, tirar lá arroz para fazer iftar. Não deve fazer isso. Esse não está a jejuar. E não devia ser Ummat de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Só que infelizmente alguns já são do Ummat e não faça isso, minha juventude, porque você pertence ao povo de Muhammad. Você é cristão, você é o quê? Você é ateu, você é Assembleia de Deus. Estás no momento de reinado do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E por isso vocês têm um jejum mal feito, bem feito, mas chamam de jejum, vindo no Corão, que é tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muito obrigado. Estivemos aqui em conversa com o nosso grande ilustre Maulana Mansur, onde ele deixou-nos ficar vários conhecimentos daquilo que é o Ramadã, como devemos celebrar o Ramadã. Tem que estar em paz contigo, mas também tem que estar em paz com o teu vizinho. E é só para salientar que o jejum não é só de comida, mas também do espírito. Esse é um tempo de renovação, é um tempo de reconciliação com Allah. E eu desejo a todos, sobretudo os muçulmanos, um feliz Ramadã e um próspero 2025. Muito obrigado. Esse foi o nosso podcast na ANSTV.